O relatório que levou à cassação do mandato do Zé Dirceu no Congresso Nacional, feito pelo deputado Júlio Delgado, era um relatório interminável, mas, na essência, o que importava dizia o seguinte: é impossível que o Zé Dirceu não soubesse. Ele tinha obrigação de saber. No fundo, é a mesma argumentação do Supremo. É o chamado domínio do fato. Isso me lembra uma passagem do Guimarães Rosa, eu não me lembro de que livro, já sou um sexagenário, que o moleque diz que tinha um jacaré na fazenda do interior de Minas, onde não costuma haver jacarés. E o moleque dizia que tinha jacaré, e um dia o coronel chama o moleque e diz o seguinte: ô, meu filho, que história é essa de jacaré? Você viu o jacaré? Ele disse: não, ver eu não vi, mas também ninguém não viu, né, coronel? É isso. Então, no fundo, é a fábula do Guimarães Rosa utilizada para botar na cadeia o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, o João Paulo, em cima disso, da inexistência, no caso do Guimarães Rosa, do jacaré, e no caso da inexistência do crime. É você. Não, queria apenas registrar aqui, para também dar que esse é um julgamento eminentemente político. E o papel, eu acho que o Raimundo que colocou aí, eu acho que o papel que os meios de comunicação cumpriram nesse processo demonstra que nós temos hoje no Brasil dois poderes que precisam passar por uma profunda reforma, que é o poder judiciário e o poder oculto da mídia, oculto não, né, explícito da mídia no nosso país, que estão hoje ameaçando a democracia e o Estado democrático de direito. E nós que estamos aqui promovendo esse debate, que participamos de entidades que lutam pela democratização da comunicação, que participamos de meios alternativos, eu acho que a importância dos meios de comunicação alternativos fica cada vez mais explícitos. Eu acho que as reportagens que o Raimundo tem coordenado na Retrato do Brasil e tantos outros veículos de comunicação, sites, revistas, blogs, que sem recurso, mas com muita gana, com muita vontade de fazer o debate do contraditório, de estabelecer mais democracia no espaço público do nosso país, tem feito. E aí, nesse sentido, queria aproveitar para dizer a todos que nós, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, lançamos, no dia 27 de agosto passado, uma campanha por um novo marco regulatório das comunicações no país. A campanha Para Expressar a Liberdade, é preciso de uma nova lei para um novo tempo. A sociedade brasileira precisa lutar por essa lei, e o governo brasileiro, eleito democraticamente, um governo de esquerda, não pode se furtar da responsabilidade de enfrentar os monopólios de comunicação no nosso país, que têm interditado o debate público e evitado que a democracia no nosso país possa se aprofundar. Então, nesse sentido, que eu queria aqui deixar o recado e o convite para que todos e todas se juntem a essa luta. Nós acabamos de fazer uma plenária dessa campanha na última sexta-feira, onde aprovamos que vamos lançar um projeto de lei de iniciativa popular e vamos, sim, coletar 1.500.000 assinaturas para levar para o Congresso Nacional um projeto de lei de novo marco regulatório para as comunicações no nosso país. Vou ler rapidamente aqui, fazer o meu papel de mediadora da mesa, as presenças de Lídia Correia, presidente municipal do PPL São Paulo, do Moraes, coordenador da FUP, Donato, da Rádio Comunitária Estrada FM, Breno Altman, da Ópera Mundi, Max Altman, Rodrigo Funchal, do PT São Paulo, Carla Santos, da TV Vermelho, Joaquim Palhares, do portal Carta Maior. Com a palavra, o jornalista Paulo Moreira Leite. Liga. Alô, opa. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar numa mesa assim, realmente de pessoas que conhecem muito os assuntos, porque hoje à tarde eu estava vendo a sessão do Supremo, eu estava achando tão absurdo que eu não sabia se eles estavam loucos ou eu é que estava ficando louco. Porque aquela sentença do Celso Mello foi tão aguardada, mas daí você vê assim que é uma sentença que ela vai repondo uma questão depois da outra. Ele passa uma borracha no passado dele numa nice.
Né? Quer dizer, assim, ele votou lá atrás, mas era uma questão secundária, não tinha muita importância. Né? Quer dizer, daí esqueceu. Quer dizer, um voto que, quando você lê, era um voto estruturado, um voto que dizia a diferença entre a Constituição Cidadã, de 88, e a Carta da Ditadura. Na Carta da Ditadura, quem caçava era o presidente, quem caçava era o Poder Judiciário. Na Constituição Cidadã, quem caça, e só quem caça, é o Congresso, a Câmara ou o Senado. Ele passa uma borracha numa boa. Em seguida, eu acho que isso é a coisa mais estranha, ele não só dá um passo atrás, ele dá um passo à frente muito perigoso, que é quando ele não só diz que cabe ao Congresso apenas referendar, e esse presidente do Congresso que está aí enchendo o nosso saco, ele não pode ficar assim. Quer dizer, ele trata um poder como um poder menor, sendo que a Constituição diz que o poder se exerce em nome do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Não é através de seus representantes nomeados, não. Ou seja, ele está. É um desacato que ele fez ao Congresso. É uma questão de uma gravidade que eu saí preocupado, eu fiquei deprimido, que eu falei, porra, eu cheguei aqui e realmente vendo tantos aqui de vocês, estamos mais gordos, temos cabelos brancos, né? Estamos assim até, né? Mas estamos de volta, né? Aquele movimento que sempre aparece, que sempre se reagrupa quando a democracia está em risco, está aqui. Está aqui. Desconta meu tempo. E aí, assim, para os meus colegas jornalistas, naquele outro tempo, eu ficava mais na mesa do que fazendo matéria. Então, opa. Bem, eu queria dizer que esse negócio é grave, porque é evidente que nós vivemos um momento de transição, onde coisas do passado parece que estão aí. Por exemplo, o Datafolha de domingo mostra que as conquistas do governo Lula e as conquistas do governo Dilma permanecem na consciência do povo. Está lá, ganhariam eleição primeiro turno. Mas vamos pensar na mensagem de hoje. Vamos pensar no que estão preparando. Porque não vamos achar que é um julgamento de justiça. Não é um caso apenas jurídico, é um caso político. E eu acho que, se a gente estudar um pouco processos históricos, tem uma comparação possível. Nos tempos da ditadura, a gente falava que tem um risco de retrocesso. E, às vezes, esse retrocesso era real. Quando mataram Vladimir Herzog, foi uma tentativa de retrocesso. Tinha uma abertura, os comunistas que viviam na ilegalidade estavam se reorganizando, de repente se dá um golpe para impedir que eles se reorganizem. E chega ao ponto de matar. Se a gente for chegar assim, e aí você teve uma resistência, e você ganhou forças e retomou um processo que nos levou a uma democratização do país, com base na mobilização, com base nessa história toda que a gente sabe. Eu acho que a gente está vivendo hoje um processo que vem do alto, que eu estou chamando de um termidor. Ou seja, passamos por mudanças, a população teve muitas conquistas, assim, nós tivemos melhoria na distribuição de renda, tivemos melhorias em vários níveis, inegáveis. A gente conseguiu evitar que o Brasil virasse uma Grécia em 2008, que o plano internacional era o Brasil ia virar uma Grécia, estava tudo programado, as empresas tinham planos, as empresas aqui instaladas tinham planos de demissão e foram forçadas a inverter um curso, e a gente, então, teve uma história. Bem, meus amigos, não custa perceber que essa realidade, num país que tem essa história colonial, essa história colonizada, e a história que nós conhecemos, quer dizer, para muitas pessoas isso é insuportável. Para muitas pessoas isso é insuportável e todas as brechas estão sendo tentadas. A brecha que se tenta agora é a criminalização. Não vamos pensar que assim, acabou, foram condenados. Não, vão tentar todos os processos. É só ler os jornais. A cada dia aparece uma nova delação premiada com crédito. O Valério tentou 4 vezes e todo mundo achou que era pataquada.
muda a situação, temos o termidor, quem sabe? Vamos dar uma puxadinha. Vamos fingir que acreditamos, porque nós sabemos que não tem nada, mas basta um procurador falar que acredita, basta um jornalista levantar essa hipótese, basta se fazer a discussão, e quem sabe temos uma maneira de colocar um governo mais popular da história do Brasil numa posição defensiva. Porque esse governo, como todo governo popular, ele ganha forças de 4 em 4 anos. Quando tem eleição, ele ganha a força e depois ele passa, né, como a gente está vendo, um longo processo. Isso significa que, realmente, esse episódio que se consolida hoje é um episódio, assim, grave, que tem que ser enfrentado, tem que ser respondido, né? E temos, assim, que ver realmente, porque, sabe, são conquistas e possibilidades de futuro que estão ameaçadas. Não vamos ser... Isso não vai acabar por aqui. Não, o Zé Dirceu, claro que eles querem pegar o Zé Dirceu, claro que eles pegar o Zé Dirceu. Eles não suportam isso, mas eles não suportam muito mais, não suportam as conquistas do povo. Eles não suportam o salário, eles não suportam você discutir política econômica sem estar sentado com o banqueiro e dizendo amém. Não suportam. Agora, criam esse clima que vai favorecendo esse tipo de coisa, né? Eu queria comentar assim, quer dizer, e esse negócio é grave, e agora tem um aspecto jurídico que vale a pena falar, e eu queria complementar um pouco, porque é o seguinte, uma coisa que é vergonhosa nessa história é que se trata de um processo fraco. Quando eu digo fraco, é o seguinte, quando começou o mensalão, quando fizeram as primeiras denúncias, tinha até deputado do PT, tinha até senador do PT que balançou. Você falava, opa, peraí, o que vai ter? Do que nós vamos falar? O que nós estamos vendo? Passaram-se 7 anos e a gente vai ver a denúncia, vai ver as alegações finais do Ministério Público, as alegações finais do... sei lá de quem. Você vai ver, é fraco. Assim, é uma coisa engraçada que eu tomei o cuidado de anotar assim, quanto movimentou o mensalão? Né? Vamos dizer alguma coisa básica, né? Aquela história assim de qualquer história policial, qualquer crime, corra atrás do dinheiro, né? Às vezes é corra atrás da mulher. Nesse caso é corra atrás do dinheiro. Bem, o procurador-geral disse que era 146 milhões. Ao longo do julgamento, os ministros tocavam naqueles bate-papos que a gente podia ver, afinal é tudo ao vivo, né? 150, né? Começou uma barganha. No fim, como não tinha base nenhuma, se chegou aos 73 que teriam saído do VisaNet, que na verdade não teriam saído, entraram, mas na narrativa deles teriam saído do VisaNet. Aí a gente chega a um problema, porque, como diz o Raimundo, tudo está provado com nota, tudo tem história para contar. Você pode chegar e falar assim, larga de ser bobo, vai, todo mundo paga uma nota, todo mundo declara 40 e gastou só 35, ok. Quem fez esse trabalho? Foi a Polícia Federal. A Polícia Federal foi atrás daquilo que teria sido gasto sem ser declarado. Quanto deu no VisaNet? 7 milhões. 7 milhões é assim, o Jefferson pôs a mão em 4. Então, se o que foi saído do VisaNet é 7, se é que esse número é verdadeiro, que esse número é uma estimativa a partir daquele dinheiro que era sacado das contas diretas da DNA, estamos falando de uma coisa que, no mínimo, é insegura, é incerta. Ninguém sabe do que está falando quando usa esse número para falar de 70, que antes era 140, que antes era 150. A acusação contra o nosso querido chefe de quadrilha, que eu adoro falar porque é tão absurdo, que é ridículo, é o seguinte, o cara estava por trás de tudo. Tem uma história que conseguiram sustentar durante algum tempo, né? Que é aquela história do Banco Meridional, né? Lá do Nordeste, que a banqueira foi lá jantar com ele, jantar com o Zé Dirceu, a gente sabe que às vezes não é só para jantar, né? Foi lá jantar com o Zé Dirceu, foi lá, jantou, ninguém confirma nada dessa história, mas tem um aspecto, o que é? Esse jantar seria suspeitíssimo, né? Naquele hotel lá em Belo Horizonte. Bem, o fato é que o lobista disso, que era o célebre Marcos Valério, foi 17 vezes ao Banco Central para ver se conseguia usar os serviços do chefe da quadrilha. Mas 17 vezes tomou uma porta na cara, não ganhou nada. Porra, que merda de chefe da quadrilha era esse, né? Que domínio do fato que ele tinha. Ou você prometia e não entregava. Que porra era essa, né? Tem até um outro, que é uma história de Portugal, mais maluca ainda, que daí no meio do julgamento o Lewandowski falou assim, pô, gente, vocês estão confundindo. Naquele caso o Valério estava trabalhando para o outro. Ou seja, as coisas assim, é um caso assim, sabe, seria uma comédia se as consequências não fossem trágicas, porque é muita coisa assim, furada, né? Muita coisa que você olha assim e fala assim, porra, os caras vão discutir publicidade, dizer que tudo estava em torno da publicidade.
Eles não sabem o que é bônus de volume. Ficou claro no julgamento que os caras, assim, a base da corrupa, que era não devolver o tal do bônus de volume, eles não tinham ideia do que era. E, nesse ponto, precisamos reconhecer, a nossa mídia prestou um favor a eles. Por quê? Porque ela poderia ter esclarecido o que é bônus de volume. Ela poderia ter, não, porque na boa, gente, eu já discuti bônus de volume. Até porque ela paga bônus de volume. Ela paga. Todos os dias. É do mercado. Ou seja, mas como a acusação estava usando para criminalizar, então ela ficou quieta. Ela podia ter dito, senhores ministros, assim também não dá. Não, porque, sabe, é como dizer que, sabe, aquelas teorias do bem-te-vi carnívoro, essas coisas assim. Quer dizer, uma coisa que não pode sustentar num tribunal que pretende chegar a alguma coisa. Claro que eles queriam chegar aonde eles chegaram. Queriam condenar na base. Provas eles não tinham, então não queriam condenar naquela base do... Não é possível que o Zé Dirceu não soubesse. Como é que o genuíno que assinou aquele empréstimo não estava sabendo de nada? Como que ele não é responsável? Claro que é, quer dizer, aquela coisa assim, muito vazia, né? Uma coisa que você... Quando você olha, e realmente, sabe, assim, é reconfortante, de certa maneira, não provarem o que diziam que iam provar, é reconfortante, você fala assim, esses nossos caras eram melhores do que eles diziam, e, por outro lado, é decepcionante quando você vê assim, realmente os caras sustentando sem contestação, sustentando sem o contraditório real, porque é um discurso naquele método do fatiamento, em que, realmente, assim, a defesa já está na defensiva, né? Ela já não está na defesa, não é um equilíbrio, ela já está ali tentando ficar de pé, que era o Lewandowski, que tentava ficar de pé, às vezes conseguia, às vezes tomou tanta porrada que não conseguia. Olhando para tudo isso, eu tentei pensar alguma coisa, porque, né, nessas horas é bom a gente pensar um pouquinho para trás, para tentar enxergar na frente. Eu acho que essa porrada é grande. Eu acho que ela não é pequena, não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que ela é grande. Eu não sei qual vai ser a reação do Congresso, não sei qual vai ser o tamanho da resposta do movimento popular, não sei qual vai ser. Mas a gente tem que ver o seguinte, que os erros, o chato dos erros, é que eles demoram para ser corrigidos. Porque corrigir um erro é mais vergonhoso do que cometer. Então, só para lembrar, eu estava lembrando, fui fazer uma pesquisa, um Google rápido, no caso Dreyfus, da França, que era um caso assim, não tinha prova para acusar um sujeito que era acusado de transmitir segredos militares da França para a Alemanha. Não havia provas contra o cara, né? Descobriu-se depois que era tudo falso. Mas, assim, havia uma campanha da mídia popular da época, que era uma campanha antissemita, né, para, assim que apareceram suspeitas, pela condenação do Dreyfus. Então, depois, rapidamente, num julgamento assim, sumário, ele foi condenado assim, e foi de cara mandado para as Guianas, ficou em solitária, ficou acorrentado a ferros, né? Enquanto isso, a imprensa aplaudia. Tinha desenhos do Dreyfus, assim, sabe, indo para as Guianas, Dreyfus na cadeia, naquela carinha, sabe aquela coisa assim, que você vê que é bem o sadismo, bem a crueldade, né? Até que, né, vem a parte bonita da história, que até que vem, depois de 2 anos, encontram a prova de quem é o verdadeiro espião, que era outro cara. Ou seja, num ambiente normal, de pessoas saudáveis, que não estivessem comprometidas com o erro, como na política o erro se reproduz e sedimenta, né? Descobriram que não era. O que fizeram? Apagaram a prova. O Dreyfus continuou condenado. Passaram-se mais 2 anos. Aí vem aquele caso que todo jornalista gosta de lembrar, né? Que é o Émile Zola, que escreveu aquela carta na primeira página do jornal Aurora, denunciando o caso do presidente da França. Você tem uma retomada de um movimento democrático pela libertação do Dreyfus, pelo perdão do Dreyfus, mas calma, o Zola foi perseguido, condenado, e só não foi preso porque fugiu. Ou seja, a coisa não é fácil você combater um erro, mesmo quando você tem razão. É difícil, porque as forças contrárias vão. Você consegue, então, assim, o tempo passa, depois o Dreyfus é julgado novamente, e, para livrar a cara, ele é condenado novamente, e logo depois do julgamento ele é perdoado. Que é para dizer que estava tudo certo, mas num ato de grandeza nós perdoamos esse cidadão e se resolve o caso. Quer dizer, por que eu estou lembrando dessa história? Primeiro porque é o seguinte, eu acho que fizeram aqui, assim, um ato, né, muito violento, uma monstruosidade política, sabe? Quer dizer, você atravessar a divisão entre poderes é uma coisa que eu acho que não dá para aceitar, né? E você condenar pessoas com
base nisso que não são provas, que são indícios, que são diz que sabe, é uma suposição, até porque não teve ninguém nem para fazer fofoca no julgamento. Não teve uma testemunha falando, não, eles esperavam que as pessoas cantassem. Não falaram, ninguém falou nada, não tem uma história que com começo, meio e fim, então virou um problema. Bem, então isso é assim. Agora, o que eu acho assim, quer dizer, que essa história mostra é que, bem, essa coisa pode ser difícil, mas a gente só consegue mudar se a gente lutar. Então, se for falar assim, a minha mensagem é a mensagem do Raimundo, é a mensagem de todo mundo aqui, é o seguinte, quer dizer, a partir de agora, a gente tem que esclarecer como jornalista, como militante, e tem que começar realmente a resistir a isso aí, porque é um processo que não é para parar aqui, né, gente? É um processo que esse é só o começo. É isso aí. Bom, antes de passar a palavra para o nosso último debatedor, o José de Abreu, eu queria ler aqui mais algumas presenças. Queria Frei José Alamiro, secretário do Cardeal Arnes e de Adolfo Pérez Esquivel durante a ditadura militar no Cone Sul. Luana Bononi, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Vilma Ari, escritora, secretária de formação do PT Vila Mariana. Vanessa Ramos, Conselho Indigenista Missionário. Dinho, Conselho Municipal de Juventude e Pastoral da Juventude. Edna Araújo, Instituto Brasileiro do Eleitores. Ubiraci Dantas, Ubira, da CGTB. E Leonor, presidente do Diretório do PT da Vila Mariana. Zé, é sua vez. Boa noite. Quando fui convidado para essa mesa, para compor essa mesa, a primeira coisa que eu falei foi que eu não tinha a menor condição de me colocar no mesmo nível dessas pessoas que haviam sido convidadas antes de mim, que são, cada um na sua área, especialistas, e eu sou apenas um ator. Meu conhecimento é muito mais enciclopédico, por vivência, por gostar de estudar, principalmente quando tem que fazer algum personagem e tal. Mas, enfim, eu aceitei porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a minha postura política, que eu tenho assumido mais efetivamente, mais publicamente, exatamente a partir do dia que o companheiro Zé Disseu saiu da Casa Civil, no gabinete do ministro Zé Disseu, vendo aquilo que estava acontecendo. Era a segunda vez que eu comparecia lá após o Lula ter chegado ao poder. Na primeira vez a gente só conversou sobre leviandades e tal. Me lembro, Zé, que perguntei se você havia lido uma coluna de um colunista dos mais instigadores do Supremo, e você me respondeu: não leio imprensa burguesa. Rindo, claro. Claro que em cima da sua mesa estavam todos os jornais. Mas aquilo me remeteu a um tempo que a gente viveu juntos, 66 a 68, até a gente ser separado na cadeia. No DOPS, ele foi para a praia e eu fui para o Carandiru. Ele foi lá, respondeu ao coronel Erasmo Braga, e eu fiquei aqui com o delegado Fleury. Eles competiam naquela época, o Fleury ainda não tinha passado o Erasmo Braga. Mas, enfim, essa história de ler imprensa burguesa, hoje me voltou na cabeça essa coisa, porque nós estamos vendo exatamente um recrudescimento, né, do que a gente chamava na época a imprensa burguesa, né? Tudo que já se foi dito aqui não precisa se repetir. E a maioria de nós, imagino, já leu isso na internet. A gente está meio que fazendo um gesto de autoalimentação, né, de retroalimentação. A não ser que tenha aqui o meu delatorzinho pessoal, que agora eu tenho um delator pessoal, que me acompanha em tudo que eu faço, em todos os meus twitters. Daqui a pouco ele já está lendo o e-mail, depois eu volto a falar nisso. Mas
eu duvido que, além do meu delator pessoal, que deve estar aqui, que tenha gente aqui que não saiba exatamente tudo o que aqui foi dito. Mas os que não souberam aprenderam alguma coisa hoje. Mas, enfim, essas informações estão circulando na internet há bastante tempo, em vários blogs independentes, inclusive em blogs e portais da grande imprensa, né? Nós temos, não vou citar nomes aqui, mas tem vários jornalistas, aqui temos um aqui na mesa, e vários outros, enfim. Mas o que eu queria tomar... Uma coisa que está me preocupando muito, e é sobre o ponto de vista moral, é a volta da delação. A delação como um ato eticamente perfeito. Isso me parece uma monstruosidade contra a humanidade. Estimular a delação, quer dizer, a não ser que tudo que eu aprendi na minha vida, nos anos de direito que eu fiz, como filho de e neto de um desembargador, de primos, tios, toda a minha família de juristas, a delação sempre foi considerada como uma coisa feia, como coisa que existe. Eu acho que é até uma besteira ficar discutindo o comportamento moral de um delator. Mas, enfim, esse processo que foi chamado espetacularmente de mensalão, que esse nome é tão ridículo como ter sabatina ao domingo ou ter a mesada semanal, né? Nunca se provou nenhum pagamento mensal. Outros absurdos que eu estava falando há pouco aqui no Twitter, ver o Zé Genuíno ser condenado como corruptor numa terra de empreiteiros, é um negócio que lembra Ionesco, né? É um negócio absurdo. Quer dizer, um grupo de jornalistas alemães vem fazer uma matéria na casa do Genuíno e pergunta, deputado há 24 anos, presidente do partido que está no poder há tanto tempo, mas o senhor mora nessa casa? Esse cara é um corrompedor de políticos. Aposto que os políticos, se for fazer um levantamento de quanto tem esses políticos que o Zé Genuíno corrompeu, é um negócio de maluco. Mas, voltando para a delação, quer dizer, a delação que começou com o Roberto Jefferson, que levantou, nessa altura do campeonato, com essa delação, 4 ou 5 milhões, não sei, não me lembro mais se era de dólar ou de reais. E agora essa história de Marcos Valério, que já corre em Brasília, que houve um conluio ano passado, em agosto desse ano, um pouco antes de agosto, para tentar salvar alguma coisa desse mensalão, que o mensalão não estava funcionando como se esperava. E então abatemos o Zé, abatemos o Delúbio e temos que abater agora o Lula. Então vamos concentrar no Lula e tal. Bom, eu acho que aí vem o Lula e tem aquele problema da delação de 3 jornalistas que foram ao Gilmar Mendes, ao ministro Gilmar Mendes do Supremo, delatar o Lula, que estaria, eventualmente, denunciando em rodas de amigos uma possível vinda de Berlim do ministro do Supremo. Então, encheram tanto o saco do Gilmar, delatando o ex-presidente Lula, 3 jornalistas do sexo feminino, que o Gilmar se viu compelido a denunciar o Lula publicamente. E foi pedir a testemunha do ex-ministro Jobim, que negou peremptoriamente tudo aquilo que foi dito pelo ministro Gilmar e desdisse o que disse às 3 jornalistas. O estrago estava feito. Em relação à outra delação, eu fui delatado ao ministro Gilmar Mendes, estou sendo processado, apesar de ter me retratado, porque eu não tenho como provar, eu chamei ele de Gilmar Dantas corrupto. Eu não posso provar que ele chama Dantas Katsu. Como é que eu vou provar que o que eu falei é verdade? É impossível. Provar que ele é corrupto, quer dizer, a Carta Capital tenta, mas não consegue. Mas eu não posso provar que ele chama Gilmar Dantas.
Então, o professor Nilo Batista, que me defendeu gratuitamente, claro, vamos retratar e vamos discutir juridicamente quando vier alguma bomba maior. Só para vocês terem uma ideia, para me acharem na minha casa, houve uma ligação do Supremo Tribunal Federal para que eu fosse encontrado. É contra a lei. A Globo não deu o meu endereço. Absolutamente. Se negou, o jurídico da Globo se negou a dar meu endereço. Cumpriu a lei, na boa. Houve, através de um outro contato, se eu me disporia a encontrar com o oficial de justiça. Eu, claro, não tenho problema nenhum. Marquei encontro com uma pessoa, com advogados na história, não quero denunciar, não quero dedar ninguém, estou falando de subdelação, mas me encontrei no território neutro com o oficial de justiça, assinei a intimação e fui procurado por algumas pessoas do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e da Justiça Federal que vieram me dar apoio, porque odeiam o Gilmar Mendes. Que o Gilmar teria tido um comportamento não muito corporativo com eles na época. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que houve quase um gesto de um apoio de alguns elementos lá do Rio de Janeiro, do Ministério Público Federal. Bom, eu soube pelo um outro jornalista, Jorge Bastos Moreno, que eu estou sendo processado novamente pelo Gilmar Mendes por uma outra coisa que eu fiz. Tudo isso em função de ficar em casa à tarde, assistindo todos esses absurdos que foram ver aqui, e sento no Twitter e prego a minha indignação de cidadão. Eu acho que eu tenho direito de me indignar. Eu acho que eu tenho direito de escrever o que eu penso. A partir desse segundo processo, que eu ainda não recebi a intimação, se é que eu vou receber, porque, de repente, vão sumir com isso lá no Ministério Federal, lá no Rio de Janeiro, mas, a partir dessa segunda, já houve uma demonstração da senhora advogada Janete, esposa do ministro Jobim. Como é o nome dela, Zé? A esposa do ministro Jobim? Bom, o fato é que já existe um grupo de advogados ligados ao ex-ministro Jobim que quer me defender contra o ministro Gilmar Mendes. Existe um garoto da Universidade Mackenzie, só podia ser a universidade que matou o nosso companheiro José Guimarães, que estávamos lá. A Universidade Mackenzie tem um estudante de direito que diz que vai ser juiz. Ele copia tudo que eu escrevo e falo. Ele deve estar aqui hoje. E manda tudo para o Ministério Público Federal e para o Supremo Tribunal Federal. Tudo que eu faço, ele faz isso e ele manda para mim. Ele fotografa todos, aí ele manda tudo que eu, ilustríssimo senhor, digníssimo procurador-geral da Abreu, o ator José de Abreu, em arte, José de Abreu, José Pereira de Abreu Júnior, CPF, identidade, tudo mais. Ontem, no Twitter, teve o seguinte comportamento antidemocrático. Xingou a senhora, sua mãe, às 10 horas e 25 minutos. Xingou... E é um negócio de doido, né? Porque se a coisa for nesse nível, eu acho que não vai ser... Eu vou ter que entrar na vaquinha que vão fazer para o Zé, para o Genoíno e para o Delúbio, porque vai ser um pega para capar. Já terminando aqui, uma coisinha assim que eu queria falar, retomando o que falou o nosso querido advogado no comecinho é sobre as operações da Polícia Federal, que foram 1.148 no governo Lula e foram 48 no governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, não é uma diferença de... É uma coisa absolutamente fora... 48 em 8 anos do Fernando Henrique, 1.273, com 15 mil presos no caso do Lula. Ontem ou anteontem, primeira página do jornal O Globo. A lei da transparência só está funcionando no governo federal. Só está funcionando no governo do PT.
Em nenhum outro estado essa lei está sendo cumprida como está sendo... Gente, a lei de transparência se juntar a lei de transparência e a Polícia Federal, a gente fecha pelo menos o grande vulto da corrupção no Brasil. Hoje, isso, o governo que o PT está cumprindo há 8, 10 anos, já tem no Brasil uma Polícia Federal totalmente independente, com instrumentos, com capacidade técnica e científica de investigar, sem ter que quebrar nenhum direito democrático do cidadão. E nós temos a lei de transparência que obriga o governo federal a dizer tudo e que está sendo extremamente usada, inclusive, muito mais por jornalistas do que por cidadãos. E se essa lei de transparência está aí, cadê os escândalos? Cadê o medo que o PT tem dessa transparência? Cadê os escândalos que sairiam dessa lei, quando essa lei fosse regulamentada? E a presidenta Dilma regulamentou e está aí. Nenhum escândalo sai dessa lei. Os escândalos saem de onde? Saem das redações. Os escândalos saem daquele telefonema que uma pessoa ouviu. Hoje, de novo, aquele jornalista que eu não cito o nome, ele me chama de Cafajeste com G. Então, o jornalista Cafajeste... Hoje, ele diz, Lula olha pela janela embaçada do gabinete, vê o gramado do palácio, vira-se para alguém e diz, já falou com o Sakamoto? Pô, é um negócio de doido. É um negócio, completamente... Quer dizer, quem é essa pessoa que viu isso no gabinete do presidente Lula? Tem 2 pessoas no gabinete e tem um terceiro, que é o olho do jornalista, o médium. O jornalista kardecista, né? É o jornalista agora que ele antecipa. Nós já temos no Instituto Millennium o historiador do futuro. Quer dizer, aquele historiador que publicou um livro cuja capa não pode ser vista por crianças, né? A capa do livro chama-se Mensalão, do Marco Antônio Villa. Eu não sei se é verdade, mas diz que foi cometido um prefácio pelo Caneta, o popular Policarpo, que o prefácio seria do Policarpo, mas a capa é uma coisa absurda, né? Uma virgem à República e o PT deflorando essa pátria que jamais havia sido deflorada antes, que teria que vir o homem sem dedo, o nordestino, que mudou o Brasil para deflorar. E é esse Villa, né? Que é o historiador do futuro, né? Ele ganha dinheiro para prever o fim do Lula. Ele já preveu o fim do Lula 17 vezes. No último mês. No último mês. Se for contar tudo, não dá. Então, só para encerrar, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é um elozinho de uma corrente que a gente tem que fazer. Como disse o Paulo, a gente tá vivo. A gente adormece. A brasa está lá. A cinza está cobrindo a brasa. Mas dá uma sopradinha que a brasa está lá. E se soprou mais um pouquinho, a brasa vira fogo. E vai tocar fogo nesse Brasil. E não vai precisar o presidente Lula ir para a rua para se defender. O presidente Lula pode continuar no seu Instituto Lula, pode continuar dando exemplo para o mundo inteiro como se governa, como se tira um país da crise, como se tira os 40 milhões de miseráveis da miséria. O mundo inteiro quer aprender com o Lula como se faz isso. Quem vai defender o Lula aqui somos nós. O Lula não tem tempo mais para isso. O Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Companheiros, queria primeiro agradecer muitíssimo a participação de todos os debatedores da mesa, agradecer a todos que vieram neste finalzinho de ano aqui para esse nosso debate. E antes de passar aqui para os inscritos que pediram para fazer questões ou considerações aqui para o nosso debate, fazer a última leitura
das presenças aqui para registrar Lucas Chequete, diretor da UBS, Matheus Fiorentini, secretário executivo da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, Tavan Fernandes, presidente da União Estadual Pernambucana dos Estudantes de Pernambuco, Igor Mairon, presidente da UE do Rio de Janeiro, Adriano Mu, presidente da UJS do Paraná, Carlos Eduardo, presidente da UJS São Paulo, Camila Lima, presidente da UJS da Capital, Lin Sinaldo, presidente da UJS do Espírito Santo, Reiko Miura, jornalista, representando aqui a Fundação Perseu Abramo, Eric Bolzan, secretário do JPT São Paulo, Vitor 40, da UE São Paulo, Fátima Sandaliel, da Consulta Popular, Edson Júnior, do Levante Popular da Juventude, e o vereador José Américo, do PT São Paulo, aqui presente. E mais um nome que talvez tenha escapado aí a quem estava passando a lista, que é o do companheiro Zé Luiz Del Roio, dirigente do Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro em Milão, na Itália, e ex-senador brasileiro, ex-senador pelo Partido Comunista Italiano. Bom, temos 10, que foi o número estabelecido pela mesa, 10 inscritos. A gente pede a gentileza de que procurem ser breves, porque já são 9h. E se forem dirigir perguntas a alguns dos expositores, que digam a quem a pergunta é dirigida. Em primeiro lugar, eu chamo para vir ao microfone o André Tokarski, presidente da União da Juventude Socialista. Boa noite a todos e a todas. Quando as organizações que tomaram a iniciativa de realizar esse debate propuseram, já havia motivo de sobra para fazê-lo. Hoje, com a decisão do STF de cassar 3 deputados federais no exercício de seu mandato, sem nenhum mandato de prisão ou coisa parecida, sem um acórdão publicado do STF, e de também o mesmo STF suspender a realização de uma sessão do Congresso para analisar os vetos do projeto do pré-sal, de proibir a realização da sessão, mostram que, de fato, é mais do que pertinente e necessária a realização desse debate e a mobilização do movimento social e daqueles que têm apreço pela democracia no nosso país. Mas eu queria dizer, em rápidas palavras, o seguinte, perguntar a todos, uma breve pergunta, depois dessa exposição esclarecedora. O que está por trás, na opinião de vocês, desse julgamento? Qual é o problema fundamental? Na minha opinião, nós temos uma elite econômica e financeira no Brasil e os grandes conglomerados de comunicação que não gostam do povo, não gostam da democracia e não toleram os avanços sociais que nós conquistamos nos últimos 10 anos no Brasil. Uma elite que não gosta do povo e que não gosta da democracia, que em 64 golpeou a democracia com o apoio dos meios de comunicação e que ganhou financeiramente grandes conglomerados de empresários, tiveram lucro e triunfaram financeiramente após o golpe militar. Então, é uma aliança de um golpe que envolve o desprezo pela democracia, a união de grandes interesses econômicos e uma elite midiática que, no dia seguinte, lançou editoriais para apoiar aquele golpe. E que agora, há poucos anos atrás, depois de tudo que é revelado desse golpe, ainda ousa a chamar a sanguinária ditadura que ocorreu no Brasil de dita branda. É essa aliança, na nossa opinião, que hoje coloca em xeque a democracia no país e, para concluir, recorre ao único poder que não precisa receber um voto sequer para exercer
o seu poder e hoje, na nossa opinião, ultrapassar o que a Constituição lhe confere, que é o poder judiciário. Não é preciso um voto sequer de qualquer brasileiro para estar no STF. E, portanto, me parece que o pano de fundo disso, que tem plena relação, é que essa mesma elite, essa mesma imprensa, quer interditar o necessário debate que o Brasil precisa fazer, que são das outras transformações, do aprofundamento dessas mudanças, de uma pauta política propositiva, que discuta a reforma política, que discuta a democratização dos meios de comunicação, que discuta a desoneração do serviço elétrico, que discuta os 10% do PIB para a educação. Eles querem, na verdade, interditar os avanços que o Brasil precisa fazer para concluir com a pauta da corrupção e fogem da disputa eleitoral, porque o que está dado cada dia mais é que essa direita conservadora, que governou o país durante tanto tempo, tem, eleição após eleição, perdido cada vez mais voto. E está recorrendo, na minha opinião, a um princípio de golpe sobre o qual todos nós devemos nos alertar para defender a democracia no nosso país. Rosane Bertotti, FNDC CUT. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Ouvindo aqui atentamente, e não apenas ouvindo aqui, vivenciando o espaço do dia a dia, fiquei pensando, antes de começar o julgamento propriamente dito, né, através do que se passava no que eu costumo chamar de velha mídia, estava um pouco dado, a mídia já apresentava sinais do que apostava ser esse julgamento. E nós que somos, eu no caso que não vivi a luta pela ditadura, mas sou fruto desta luta pela ditadura, e muitos que viveram a luta contra a ditadura, apostava em um julgamento sério, apostava numa democracia e no direito da defesa. Apostávamos isso. Quantas vezes ouvi Zé Dirceu falando com clareza de tudo o que tinha acontecido e apostava que ia ter um julgamento sério, porque a justiça e a democracia no Brasil era de ser respeitada. Porém, os fatos que aconteceram não foi isso que aconteceu. Agora, nós estamos aqui nesse espaço de debate, vimos todas essas falas, o julgamento foi dado, o direito de liberdade de expressão foi negado, o direito de defesa foi negado, o direito de ser brasileiro, de ser brasileira, foi negado. E aí, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Porque esta mesa de debate, ela é importante, ela é fundamental, mas ela precisa sair daqui. Ela precisa ocupar as ruas desse país. Porque é verdade que muitos de nós sabemos, ou lemos internet, temos determinado conhecimento. É verdade. Mas não com esta clareza, não com esta eficiência que foi apresentado aqui. E se esconde por trás desse debate, o debate da corrupção. E nós precisamos enfrentar o debate da corrupção. Precisamos enfrentar e fazer esse diálogo. Então, é obrigação nossa ir para a rua fazer esse debate. E você, José de Abreu, que falou aqui que tinha, digamos assim, se colocava num outro patamar dos que os que te antecediam na mesa. Quem ocupa um papel lúdico, quem ocupa um diálogo com a sociedade, você não sabe o que significa a tua voz diante de quem está te ouvindo. Porque para nós que viemos da luta do movimento social, sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo. Agora, para quem está num outro espaço, que é jurista,
que é professor acadêmico, que é ator, que é jornalista, tem um papel fundamental de fazer isso. Então, nós precisamos ir para a rua, colocar esse debate, explicar para a sociedade brasileira o que aconteceu nesse processo. Para que a gente possa reverter esse processo, fazer dessa injustiça um grande ato de libertação e democracia. Porque não vamos esquecer que o que aconteceu em Honduras, que o que aconteceu no Paraguai, pode vir a acontecer aqui no Brasil. E nós não podemos estar parados e calados diante dessa situação. Por fim, para concluir, estávamos aqui nesse mesmo espaço, como a Renata já falou, na semana passada, com o relator da ONU, Frank LaRue, pela liberdade de expressão. Acompanhamos todo um processo de debate nacional. E esses que se dizem arautos da liberdade de expressão, convocar eles, porque eles devem estar ouvindo nós aqui hoje. Com certeza tem alguém que vai falar para ele. Que garanta o direito de liberdade de expressão para o povo brasileiro. Que garanta o direito de liberdade de expressão em seus meios e seus canais, como eles emitiram a sua própria opinião nesse caso. Nós queremos ter o direito de exercer o direito de liberdade de expressão aqui no Brasil. Obrigada. Paulo Salvador, da Rede Brasil. Olá, boa noite. Sou Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, e devido à coordenação geral dessa rede, que tem rádio, Revista do Brasil, site, com o Walter Sanches, e é com alegria que a TVT transmite. E a rádio também, a 98.9, que a hora que vocês saírem daqui, vocês vão ouvir um pouco de música, ainda numa programação ainda experimental, mas que a gente está fazendo um campo de luta política dentro desse campo midiático. Eu acho que a gente produz aqui uma grande peça no sentido do debate, de consistência, e que eu acho que nós podemos fazer um ponto de partida, um novo ponto de partida, né? A gente vive fazendo novos pontos de partida, para fazer essa caminhada que a Rosane falou, né, de ampliar a consciência sobre a luta política que nós temos aqui hoje. Mas eu não poderia deixar de... Então, quero dar os parabéns a todos vocês, depoimento, até pela realização também, da qual nós somos co-patrocinadores, mas eu não poderia deixar de apontar aqui uma outra leitura. Fomos bastante claros na questão que o mensalão é um processo midiático, combinado com a questão do judiciário e com o alvo de luta de classe. Mas também tem uma outra lição, que é, de certa forma, a fragilidade, até a ausência do campo democrático ter uma mídia poderosa. Essa é a grande leitura que a gente tem que fazer. Enquanto algumas pessoas, como Zé de Abreu, por exemplo, faz a sua luta midiática lá, como Palhares, como Miro, nós temos muita gente que tem consciência, mas não entrou nessa luta, né? Então, eu acho que essa tomada de posição aqui hoje, ela deveria fazer uma grande reflexão para os nossos governantes, as pessoas que estão hoje no poder, né? Se nós temos a leitura do Datafolha e que reflete o nosso governo, mas não reflete isso na mídia, porque a mídia faz isso para todos os dias quebrar o autoestima dos brasileiros. Porque se ela não falar que nós estamos errados, nós estaremos felizes, e feliz é o combustível de construir um monte de outras coisas novas. Eu, inúmeras vezes, perguntei aos meus companheiros de partido, eu tenho algum tempo de militância, e perguntava, escuta, nós temos inúmeras conquistas no Brasil. Um pouco antes do governo Lula, 2002, eu perguntava, mas por que nós não temos nada de mídia? Nós tínhamos um programa do Jornal dos Trabalhadores, da Rádio dos Bancários, e não tínhamos nada de mídia. Lugar nenhum ou outro, o Ceará tinha um programa ali, rádios comunitárias. Aí tivemos o governo Lula, andei perguntando para algumas pessoas nesse período, algumas pessoas estão aqui, né? Por que nós não temos nada? Havia uma visão ingênua de que, tomando o poder, nós mudaríamos a relação com a mídia. Eu ouvi coleguinhas meus dizendo, não, nós vamos mudar a relação com a mídia. Mudou.
para pior. Né? E será que nós vamos continuar tendo políticas ainda que excluem esses lutadores? Né? Os blogueiros, o Cido. Quantas pessoas estão aqui nessa luta? Né? Que você faz reunião com o ministro, né? Faz reunião com pessoas que possam decidir, com vereadores. Será que nós vamos passar um programa, mais 4 anos na Prefeitura de São Paulo, não vamos construir nada? Ou em outras prefeituras, com tanta vitória política que nós tivemos, que o Mensalão não conseguiu calar? Então, eu acho que isso é uma lição dura, na carne, de que é preciso acabar com essa ingenuidade e que é preciso construir, obviamente, ter uma correlação de força, que a gente precisa estar atento a ela, mas nós temos que caminhar para frente e cada uma das pessoas aqui tem a responsabilidade de construir a mídia que tem a cara desse novo Brasil. Né? E não mais ouvir em reuniões pessoas que falam, se eu tiver um dinheirinho, eu vou investir na Globo. Pode até investir lá na Globo, mas tem que investir de todas as maneiras no campo da construção daqueles que fazem a luta. É isso. Muito obrigado. Eu gostaria